Por que que José conseguiu fazer com que o choro dele chegasse até a casa de Faraó? Justamente porque ele não havia resolvido e sepultado a sua dor. Todas as vezes que eu não resolvo a minha dor, todas as vezes que eu não sepulto a minha dor, em algum momento essa dor será exposta. E será exposta de forma vergonhosa. Toda dor mal resolvida vai denunciar no externo em forma de vergonha. José, a partir daquele momento, com certeza muitas pessoas que o odiavam passaram a rir dele, por ouvir o grito, por ouvir o choro, justamente porque ele não havia resolvido a sua dor. José estava tão cego pela dor que ele não conseguia enxergar que o processo de dor que o levou até ali foi para ser príncipe e sanar a fome de todo o povo, inclusive da sua própria terra. Mas ele só enxergava vingança, mágoa e raiva. Todas as vezes que eu não sepulto a minha dor, eu não reconheço o propósito da dor. Todas as vezes que eu não sepultar a minha dor, eu vou estar cego para observar e enxergar qual é o propósito da minha dor. O propósito da dor de José, das machucaduras do coração de José, era para que ele alimentasse os povos da terra. Era para que ele não perdesse a família morta de fome. O propósito da dor de José, o propósito dele ter sido vendido, o propósito dele ter sido caluniado, o propósito dele ter sido preso, era de fato para alimentar. Toda dor que nós vivemos é para alimentar alguém. Você está passando pela dor que você está passando? Com certeza o propósito é para alimentar alguém, é para ser o consolo de alguém, é para ser a resposta de alguém. A dor de José era a resposta de toda a humanidade naquele momento. Para sanar a fome, para ser resposta no meio do caos. Sabe quando nós vemos tudo à nossa volta e não enxergamos o propósito? É isso que a dor causa. A dor não me permite enxergar o propósito. Então, por isso, você precisa sepultar a sua dor. Você precisa sepultar ela de uma vez por todas. E por isso eu chego na terceira fase do nível da dor, que é olhos fechados. Em Gênesis, capítulo 28, versículo 16, na parte B do versículo, diz assim pra gente. 28, versículo 16. Certamente o Senhor está nesse lugar, e eu não sabia. Jacó estava, já havia fugido de casa, estava em Betel, ele deita, tem um sonho de anjos subindo e descendo, e ali naquele momento ele reconhece que de fato Deus estava com ele, mas ele não sabia. Porque todas as vezes que nós estamos dando espaço para a dor de forma que ela nos segue, a gente fica de olhos vendados. Os nossos olhos espirituais não se abrem para ver Deus se movendo. Quando Jacó entendeu e reconheceu os erros dele, reconheceu o que ele estava fazendo, ele percebeu que os seus olhos espirituais começaram a se abrir. E aí ele percebeu de fato que Deus estava o tempo inteiro com ele. O primeiro passo para sepultar a dor é reconhecer quem eu sou em Deus. Reconhecer quem você é em Deus. Quem você é em Deus. Você sabe quem você é? Porque quando você sabe quem você é, não importa as dores, não importa os problemas. Deus está comigo e se Ele está comigo, há um propósito nessa dor. Quando Jacó acordou, ele reconheceu que Deus estava ali, ou seja, a dor dele não podia ser maior do que Deus. A sua dor não pode ser maior do que o propósito que Deus colocou nas suas mãos. Não pode ser maior do que o seu próprio Deus, do que o nosso próprio Deus. Por isso, eu encerro em Gênesis capítulo 28, versículo 20 e 22, ao 22, que diz assim: E Jacó jurou um juramento dizendo: Se Deus for comigo e me guardar neste caminho em que eu vou, e me der pão para comer e vestes para vestir, de modo que eu torne novamente a casa de meu pai em paz, então que o Senhor seja o meu Deus. E esta pedra que tenho posto como um pilar será a casa de Deus, e de tudo que tu me deres,
eu certamente te darei o dízimo. Eu chamo isso aqui de o pacto da mudança. Agora que eu reconheço quem Deus é, eu reconheço o poder que Ele tem sobre mim, agora eu reconheço que eu tenho que fazer a minha parte. Olha, o Senhor está fazendo a sua parte, agora eu vou fazer a minha. Tudo que o Senhor me der, eu te darei de volta o dízimo. Foi isso que Jacó estava fazendo e estava entendendo. Jacó entendeu que no lugar da dor, no lugar do destaque, só uma aliança com o pai poderia fazer ele prosperar. Sabe o que vai te tirar dessa dor? Sabe o que vai fazer você transformar essa dor no propósito? Transicionar da dor para o propósito? É entender que só uma aliança com o pai pode fazer isso. Jacó entendeu que só fazendo uma aliança ele poderia selar aquele momento. Jesus foi para o deserto, Jacó também foi. Quando você estiver no deserto, resolva as suas questões e faça e renove a sua aliança com Deus. Caso contrário, você vai passar por algo que nós chamamos de ciclo da reprovação. Sabe? Existe um ciclo da reprovação que nós, todas as vezes que não somos aprovados por Deus, o próprio Espírito nos fará viver num ciclo e voltar naquele mesmo ponto para que você seja aprovado. Então, não fique na dor. Busque entender o propósito da dor e passar desse ciclo. Você precisa ter coragem para sepultar a sua dor. Tem pessoas que acham que a coragem começa quando o medo termina. Mas eu afirmo para você que a coragem só existe porque o medo existe. Sua coragem não vai começar quando o seu medo terminar, não. Você tem coragem porque tem medo. Se o medo está batendo na sua porta, use a coragem. E só assim você vai conseguir sair desse estágio. Noé precisou de coragem para construir a arca, mas também precisou de coragem para deixar a arca quando o dilúvio passou. Ele teve coragem para construir, mas precisou ter o dobro de coragem para poder sair de dentro da arca e entender que Deus, de fato, estava ali com ele. Entender que o mesmo Deus que mandou entrar, agora é o mesmo Deus que vai me habilitar a sair. Deus jamais permitirá que você passe por alguma dor, por algum nível de dor, sem propósito. É essa mensagem que eu queria deixar para você e que você entenda de fato que a gente só vai viver o propósito se a gente conseguir passar pelas dores. As dores estão aqui para que a gente consiga de fato viver segundo o propósito de Deus. As dores estão aqui para que a gente seja moldado. As dores estão aqui porque Deus precisa de você, que passou por essa dor, entendeu essa dor e agora você vai ser o antídoto, a cura para outras pessoas. Você vai ser aquela pessoa que vai ser o instrumento de Deus para dar resposta a outras pessoas que também vão passar pela mesma coisa que você vai passar. Nós não somos o alecrim dourado do ministério de Jesus, do reino de Jesus, não. Nós passamos por dores e outras pessoas também passam. O meu problema não é o maior problema. Existem outras pessoas com problemas extremamente maiores do que os meus. Existem outras pessoas na sua família que vivem problemas muito maiores que os seus e você não pode transformar o seu problema no maior problema do mundo, na maior dor do mundo. Poxa, a minha dor é a maior dor do mundo. Não. As pessoas também vivem problemas e dores tão maiores quanto os nossos. E nós estamos aqui para sermos resposta, porque só podemos viver o propósito se nós passarmos por todas essas fases de dores. Então, que você entenda que a dor que você está passando tem um propósito, que a dor que você está vivendo tem um sentido. E é esse sentido que juntos nós vamos buscar, que juntos nós vamos entender, que juntos nós vamos buscar no Senhor para que Ele derrama sobre nós, de fato, o entendimento do porquê estamos passando por isso. Quero orar por você, Pai. Nós oramos te agradecendo por essa palavra, te agradecendo por esse entendimento, crendo que, de fato, o Senhor é o nosso Deus e o Senhor vai fazer com que nós possamos juntos entender
a causa, o propósito e, de fato, a direção de que para onde essa dor vai nos levar, que é, de fato, irá nos levar para viver os propósitos do Senhor para nós e que as nossas dores sejam resposta para outras pessoas que também precisam entender o porquê estão vivendo essa dor. É o que nós te pedimos, Pai, e te agradecemos em nome de Jesus. Fique com essa palavra, receba essa palavra no seu coração, compartilhe esse estudo, essa palavra, para que você possa também ser canal de Deus para outras pessoas. Se inscreva aqui, permaneça comigo para que você receba vários e várias outras palavras aqui nesse canal. Graças e paz.